O STJ Cidadão desta semana é especial. Temos uma entrevista com o ministro Sidney Benetti, que acabou de se aposentar do Superior Tribunal de Justiça. Ele fala sobre a família, a vida de magistrado e os 7 anos como ministro do Tribunal da Cidadania, as homenagens na despedida. O ministro Benetti nos ensinou a capacidade de se indignar. E ainda o quadro Sala de Visitas. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. 42 anos dedicados à magistratura e 7 deles aqui no Superior Tribunal de Justiça. Confira agora a trajetória do ministro Sidney Benetti. O ministro Sidney Benetti nasceu em 28 de agosto de 1944 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É casado, tem 3 filhos e 3 netos. Doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, ingressou em 1972 na magistratura e, em 2007, tomou posse no Superior Tribunal de Justiça. No STJ, foi membro da Corte Especial, da 2ª Seção, da 3ª Turma e da Comissão de Jurisprudência, presidente da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Execuções Penais no Senado Federal e membro da comissão destinada a sugerir alteração no Código de Processo Civil no STJ. E a repórter Daiane Garcês entrevistou o ministro Sidney Benetti aqui no nosso estúdio. Vamos ver como foi a entrevista. Ao meu lado, o ministro Sidney Agostinho Benetti, mais conhecido na magistratura como Sidney Benetti. Casado, pai de 3 filhos, 3 netos. Ministro, muito obrigado pela participação. E a primeira pergunta é nessa turma toda de filhos, provavelmente os netos já decidindo, já pensando no futuro. Alguém escolheu o direito como o senhor? Os filhos escolheram. Os netos são pequenos, o mais velho tem 8 anos. Mas os filhos escolheram direito. Os 3 são formados em direito, são advogados em São Paulo, cada um numa sua especialidade, e seguiram a carreira jurídica. Mas não influenciei numa coisa que eu gostaria, que é de terem vindo para a magistratura. E certamente a minha atuação deve ter pesado no sentido de verem as dificuldades da magistratura e, sobretudo, a quantidade invencível de trabalho da magistratura, e eles se retiveram um pouco de optar por essa profissão. Voltando um pouquinho no passado, ministro, o senhor, quando se formou lá no Instituto de Educação Otoniel Mota, né? O senhor foi orador da turma, né, quando concluiu aquela educação básica, o ginásio. Exatamente. Naquela época já tinha um pouquinho um dom da magistratura, de falar? Eu comecei naquela época eu me formei, era o curso clássico, destinado a humanidades. E pesou muito para eu, para o curso clássico, já mirar a magistratura. Eu tinha algumas dúvidas se iria para a magistratura ou para a diplomacia, mas a magistratura acabou pesando realmente mais na minha opção. O senhor ingressou na magistratura em 1972, né? Em janeiro de 72 e dia 14 de janeiro de 1972. Eu devo me aposentar, eu estou me aposentando com 47 anos, 1 mês e 22 dias de magistratura. Naquela época, um jovem juiz, atuando, ingressando numa área tão difícil, responsável pelo destino de muita gente, como é que foi assumir aquela papelada, processos diferentes, até porque a gente sabe que o juiz não escolhe, né? São várias áreas. Como é que foi esse início? Havia algumas cautelas legais. Cautelas legais que eu quero dizer é o seguinte, o juiz novo não podia decidir algumas coisas. Então, esses casos ficavam por conta de um juiz mais antigo que se chamava o juiz que supre a competência. Ele supria a nossa competência naquilo que nós não podíamos julgar. E esse juiz mais antigo funcionava como uma espécie de preceptor. Nós nos dirigíamos a ele trocando ideias, evitando precipitações com direito alheio, que era o principal. Na magistratura não se pode, como não se podia naquele tempo, e não se pode, em tempo nenhum do exercício da função de juiz, decidir sem maior reflexão, se me permitir a expressão, não se pode chutar na magistratura. Ministro, o senhor também atuou na Justiça Eleitoral, né? Qual que era a diferença da Justiça Eleitoral naquela época, os julgamentos e hoje? Era outra coisa a Justiça Eleitoral.
Os títulos de eleitor, por exemplo, eram títulos que nós assinávamos pessoalmente, de forma que havia uma enorme quantidade de títulos para assinar na época que terminava a qualificação dos eleitores. As eleições eram eleições que se totalizavam por intermédio do cálculo. As pessoas iam e faziam os cálculos, os mesários, os mapistas, ficavam fazendo aqueles cálculos, abriam as urnas, contava uma a uma, e tinha de totalizar e fechar para mandar depois para a totalização em São Paulo. Eu fui juiz da primeira zona eleitoral da capital do estado de São Paulo, que naturalmente nós chamamos de Zona Mãe, que é a mais expressiva, a mais pesada do estado. E isto era um trabalho bastante grande, que tomava dias e noites, ia com aquela apuração, não havia urna eletrônica como há agora. Mas, por outro lado, era muito interessante que havia uma contiguidade da participação comunitária. Então, via-se realmente a sociedade participando de todo o processo eleitoral, inclusive na apuração. Pois é, por trás desse magistrado, mais de 40 anos de dedicação à magistratura, tem um homem cheio de hobbies, inclusive fã de Euclides da Cunha. O ministro esteve recentemente em São Paulo, participando da Semana Euclidiana. É um fã mesmo, né, ministro? A Semana Euclidiana é um evento importante da intelectualidade brasileira e da intelectualidade mundial. Se realiza todo ano uma semana de estudos de Euclides da Cunha na cidade de São José do Rio Pardo. Há uma maratona de estudantes secundários que são enviados pelos ginásios, pelos colégios, e escrevem sobre Euclides da Cunha. Eu fui maratonista no tempo do colégio, que era o Instituto de Educação Antônio Mota de Ribeirão Preto. Mas sempre continuei estudando, lendo Euclides da Cunha. Eu leio tudo o que corre sobre Euclides da Cunha, li toda a obra, algumas obras várias vezes, como Sertões, de forma que foi apenas fazer uma revisão desta matéria toda, e a grande alegria de voltar a São José do Rio Pardo, para aquela intelectualidade de São José do Rio Pardo dedicada a Euclides da Cunha. Um belo programa da saudade que me alegrou muito. Fora a literatura, ministro, o que o ministro Benetti gosta de fazer? Eu gosto de música, de ouvir, não executo nenhum instrumento musical, e cinema, teatro, mas acho que é basicamente a literatura. E os esportes não estou conseguindo ir, embora torça para o Palmeiras até hoje, e para o Botafogo de Ribeirão Preto, com muito orgulho a respeito das dificuldades de ambos os clubes nos campeonatos a que se submetem. O mais, me dedico à família e aos meus filhos e minha mulher, os que netos frequenta agora? Também as mesmas coisas, os netos, e gosto de viajar, geralmente ligado a estudos. E no próximo bloco, uma despedida marcada pela emoção. Grandes juristas e seres humanos lutando por realizar a melhor justiça. Não sai daí, eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O ministro Sidney Benetti foi homenageado na terceira turma, segunda sessão e na Corte Especial. Uma despedida marcada pela emoção. Confira na reportagem. As homenagens de despedidas para o ministro Sidney Benetti começaram pela segunda sessão e depois pela terceira turma. A Corte Especial também prestou homenagem ao ministro. O ministro Benetti nos ensinou a capacidade de se indignar. Se indignar quando o julgamento não é justo. Enquanto nós, juízes,
tivermos a capacidade de nos indignar, de lutar, de reforçar os nossos pontos de vista em face também dos votos dos colegas, isto é, para mim, uma das grandes qualidades do magistrado. Muito obrigado. Sidney Bennett se aposentou no dia 21 de agosto, depois de 7 anos no Superior Tribunal de Justiça. Extraordinária experiência esta de integrar o Superior Tribunal de Justiça. Convivência com ministros, procuradores da República e advogados extremamente preparados, grandes juristas e seres humanos, lutando por realizar a melhor justiça. 42 anos dedicados à magistratura e 7 aqui como ministro do Superior Tribunal de Justiça. É o que vamos ver na segunda parte da entrevista. E o ministro Sidney Bennett permaneceu no Superior Tribunal de Justiça durante 7 anos. No discurso de homenagem, ele chegou a dizer que passou por experiências inesquecíveis e padeceu com o sofrimento das partes. Faz parte isso, ministro? A gente acha que é imparcial, mas se envolve, né? Faz parte. Isso se fala até dentro do direito, que é uma coisa muito impessoal, mas a palavra sentença vem de sentir. É aquilo que o juiz sente. E o juiz sente muito além daquilo que ele coloca nos autos. O senhor esperou alguma vez chegar ao STJ? Foi um plano? Fez parte dos planos? Não, não fez parte dos planos. Em dado momento, se criou o STJ, existe relativamente novo. Eu tenho 42 anos e meio de magistratura, o STJ tem 25 anos. Mas não passava pela minha cabeça nem de ir para o Supremo, nem para ir para outro tribunal. Nisso, queria que o senhor comentasse a questão da atuação do senhor como especialista em direito privado, julgando no tribunal que hoje é conhecido como Tribunal da Cidadania, tem todo esse reconhecimento da sociedade. Este é um ponto extremamente importante na vida de um ministro daqui do Superior Tribunal de Justiça. Julgar, e é importante para mim, julgar o direito privado significa realmente dar a última palavra a respeito do direito, porque é comum que na questão de direito público, ou mesmo na questão criminal, possa haver recurso em matéria constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Às vezes não há possibilidade desse recurso e a questão termina aqui no nosso tribunal. Mas no direito privado, de modo geral, as questões terminam aqui no tribunal, de forma que o tribunal realmente funciona como uma espécie de Suprema Corte mesmo. Mas teve algum que sensibilizou o senhor mais, que deixou o senhor mais na dúvida, naquela preocupação maior? Muitos deixaram. Questões de financiamentos, grandes empreendimentos que têm financiamentos, questões de famílias desavindas na questão societária, grandes questões entre familiares e que levam a problemas entre eles, sobretudo nas sociedades familiares. Questões atinentes a testamentos, a sucessões. Questões de filhos são terríveis. Agora, em termos de julgamentos que foram tecnicamente, não nesse sentido humano, mas tecnicamente muito marcantes, eu julguei alguns casos que foram de especial relevo. Eu fui relator aqui do direito à indenização dos poupadores, de quem tinha caderneta de poupança, na época dos planos econômicos, mandando que os estabelecimentos bancários que tinham essas cadernetas de poupança pagassem essas diferenças de perdas das cadernetas de poupança. Isso foi um julgamento de enorme repercussão nacional, isso chegou a centenas de milhares de processos existentes no país que foram depois resolvidos com esse julgamento daqui do STJ de que eu fui relator. Esta questão foi levada para o âmbito constitucional e continua agora no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui foi um julgamento extremamente pesado. E o ministro Sidney Bennett também foi o presidente da Comissão de Juristas que apresentou sugestões, o anteprojeto para reformar a Lei de Execuções Penais, a LEP. Também ele integrou a comissão formada aqui no STJ para tratar da mudança do Código Processual Civil. Ministro, com relação à LEP, eu lembro que na época foi falado que criou muita polêmica a questão de limitar o número de vagas nas celas e também a questão de reeducar o judiciário, a sociedade, a apenas alternativas, né? Não só o juiz mandar para a cadeia. Isso
É viável, ministro? É viável, é viável. O sistema de penas pode ser revisto. O sistema de penas pode ser revisto com realismo. Na lei de execução penal, nós estávamos, de uma certa maneira, pautados pelas penas que constam do Código Penal. Nós não podíamos mudar as penas. Mas eu fico pensando que realmente se pode alterar bastante o sistema penal, em primeiro lugar, colocando penas que sejam muito fortes, mas que sejam curtas e sejam rápidas, delitos evidentemente de menor importância. Eu tenho a impressão de que a quantidade de vagas de presídios se diminuiria, porque a pessoa passa menos tempo no estabelecimento penal. O senhor deixou o STJ logo após o tribunal completar 25 anos. O ministro deixa o tribunal com quais críticas positivas para melhorar os julgamentos aqui? O tribunal mudou muito nesse tempo. Não é verdade isso que falam que o judiciário brasileiro é estagnado, que o judiciário brasileiro não se atualiza. Tá? Há frases de efeito, por exemplo, a única coisa nova que se fez no Poder Judiciário foi inventar a máquina de escrever. Tantas vezes se fala isso, né? Mas não é não. Quem tem olhos para ver e olhar realmente com seriedade toda a ebulição que se dá dentro do Poder Judiciário, verá que o Judiciário alterou muito e se altera muito. E se altera em razão de providências internas. No nosso tribunal aqui, nós temos, por exemplo, a informatização. Criou-se também o sistema de processos repetitivos, que foi um pleito daqui dos tribunais, de tal maneira que isso vai estar permitindo que não haja toda a massa de processos vindo para o tribunal para ter decidido um a um no tocante a questões que são absolutamente idênticas que já estão decididas. Aqui é um tribunal feito para dizer como que é a lei federal. E a lei federal é igual para essas milhares de processos que estão e, portanto, tem de ser aplicada essa decisão dos tribunais pelos tribunais locais. Nós temos no campo, isso me agrada muito, do tempo que eu fui presidente da segunda sessão, a criação do núcleo de recursos repetitivos. Esperamos agora a repercussão geral. Vai acabar vindo, a lei vai acabar colocando, porque será necessário realmente controlar essas massas enormes de lide. Isso existe também na Alemanha, para o Bundesgerichtshof. Se selecionam os casos, enquanto não estiverem muito bem preparados para ser julgada a tese pela sociedade, pelo tribunal, aí não chega aos tribunais. E daqui a pouco, o lado criativo do ministro, cheio de ideias, que deixou sua marca até aqui na TV da STJ. Muita alegria de estarmos a participar do primeiro programa de sala de visitas. Meus cumprimentos à realização do programa por vocês. Ele foi o criador do quadro Sala de Visitas. Até já! Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O quadro Sala de Visitas, que faz parte do programa STJ Notícias, surgiu a partir de uma sugestão do ministro Sidney Bennett. Confira na reportagem. Nós recebemos várias visitas ao longo da semana de pessoas que vêm tanto de fora do país quanto aqui do Brasil mesmo. Nós utilizamos esse cenário aqui, que foi inspirado justamente na obra de Marianne Peretti, que é uma artista plástica francesa, mora no Brasil, foi a única mulher da equipe de Oscar Niemeyer na construção de Brasília. E, inclusive, ela também já veio aqui e deu uma entrevista para a gente. Nós também recebemos juristas, estudantes que visitam o tribunal, artistas que expõem suas obras. Temos muita alegria de estarmos a participar do primeiro programa de sala de visitas. Meus cumprimentos à realização do programa por vocês. Obrigada, ministro, e também às juízas pela presença.
O ministro Sidney Bennett é o criador do quadro Sala de Visitas e foi por isso que a nossa entrevista foi feita nesse cenário. Vamos ao último bloco da entrevista. Por isso que a conversa com o ministro Sidney Bennett, desta vez, está sendo aqui no cenário do Sala de Visitas. Ministro, parabéns, deu certo a ideia do senhor. Muita alegria para mim voltar ao Sala de Visitas já produzido, como já entrevistado, acertado, né? como entrevistado. Puxa, nunca pensei que isso pudesse acontecer um dia, eu agradeço, viu? Me diz uma coisa, só uma curiosidade, o senhor tem algum... Já sabe como é que faz TV? Parece que o senhor já entende tudo, né? Sei, porque já... Não sei, eu aprendi aqui, vindo trazer visitantes para vocês entrevistarem, né? Agora, o Sala de Visitas é uma coisa interessante. Ele nasceu de uma necessidade, porque visitantes vêm aqui ao tribunal, pessoas de enorme importância da área jurídica, da área cultural, inclusive vários visitantes estrangeiros, e eu trazendo aqui para ver essa beleza que é o estúdio, sobretudo agora, surgiu essa ideia de organizar um pouco isso, e a nossa diretora desta parte de comunicação da televisão acabou aceitando meio de surpresa, porque sempre se buscava fazer uma tomada, alguma palavra, alguma coisa que pudesse ser apresentada. E com isso acabou se realizando a Sala de Visitas. Ministro, esse intercâmbio é bom. Países com realidades diferentes, sistemas jurídicos diferentes, mas dá para adequar, dá para aproveitar o que o outro tem de melhor, o que faz de experiência que deu certo, dá para fazer isso? O juiz é um tipo só de pessoa. Isto fica muito presente nessas reuniões de juízes que eu tenho participado. Eu já participo de congressos da União Internacional de Magistrados há 20 anos. E são os mesmos, não é a mesma coisa. As pessoas vêm de realidades diferentes, mas o ato de julgar o ser humano, este é igual para todos. Cada um na sua realidade, cada um com a sua influência da lei e dos costumes, mas no fundo é isso a magistratura. Quase 50 anos de magistratura. Eu queria que o senhor comentasse duas coisas. Primeiro, a evolução do curso de Direito e essa expansão do curso de Direito, bom ou ruim? E qual o conselho, a dica que o senhor dá para um jovem magistrado? Aquele que, como o senhor ingressou cedo na magistratura, mas hoje conta com a informatização, com a cobrança da sociedade, a sociedade mais ciente do papel do judiciário. A formação do juiz varia demais, do profissional do direito varia demais no mundo. E a quantidade de faculdades, isso em si não é propriamente o problema. O problema é a utilização desses profissionais, o acesso desses profissionais à atividade jurídica nos tribunais. Os sistemas variam e os sistemas têm de ter uma certa qualificação desses profissionais. Formar em direito me parece muito bom, ainda que não exerça a profissão. Ele é um cidadão envolvido com a sociedade brasileira e queira ou não, um repositório de esperanças de melhoria no tratamento da ordem jurídica no país. Não é necessário que quem forme direito vá advogar em juízo. Nós falamos dos recém-formados, dos estudantes, agora vamos falar dos veteranos. O senhor deixou o tribunal há poucos dias, ao completar 70 anos, mas um homem ainda ativo, muito diferente do passado, né, quando os magistrados se aposentavam já com alguns problemas de saúde. Hoje a gente vê que o juiz, o ministro sai a todo vapor. O senhor concorda com essa saída compulsória? Felizmente, a saúde melhorou muito, né? Melhorou muito em todo mundo, com os acessos à saúde hoje em dia. Mas essa questão da idade é um problema muito sério na magistratura, porque alguns sistemas não têm limite para o exercício da função. Pode continuar trabalhando como se fosse o juiz normal, alguns com menor quantidade de serviço, outros com igual quantidade de serviço, alguns sistemas participando de sessões, outros sem participar de sessões, mas não se perde esse know-how que foi construído no decorrer dos tempos. E esse know-how é interessante, ele não é propriedade da pessoa, ele é propriedade de toda a sociedade que formou alguém com essa envergadura. Agora, para mim, num tribunal pesado como esse, eu vou sentir vou ficar muito triste de sair. Realmente é um momento de muita tristeza
ter de me aposentar depois de trabalhar a vida toda nessa profissão. Nunca mudei de profissão. É a profissão que eu sempre realizei na vida. E eu vou ficar muito triste de sair, mas vou procurar seguir a vida em outra atividade. E, quem sabe, buscando caminhos libertos dos pesos da magistratura. O senhor falou de áreas que atuou, falou todo um histórico, falou da tristeza de deixar o STJ, dos processos difíceis de lidar com vidas. O que o ministro leva do que julgou aqui para o Sidney Bennett ser humano? Vai mudar a vida do senhor? O juiz, no meu caso, o juiz deve fazer reflexões a respeito da própria atividade. Essa reflexão vai levando a um aperfeiçoamento pessoal, queira ou não. Queira ou não. Ainda que em dado momento o profissional possa esquecer dessas reflexões, daquilo que ele aprendeu, mas a verdade é que ele aprendeu. E aprendeu, ele se transforma numa espécie de profissional intuitivo do ser humano, uma espécie de psicólogo intuitivo, ou um analista intuitivo da alma humana, vamos dizer assim. E eu acho que eu acrescentei bastante ao meu conhecimento e à minha vida. Ministro Sidney Bennett, muito obrigada por estar aqui. Foi ótimo ouvir essa história de vida, essa história de magistrado, de ser humano. E a gente da Coordenadoria de TV aqui do STJ só tem a agradecer a participação do senhor, a presença durante quase 50 anos na magistratura e desejar sucesso. E que o senhor, de alguma forma, esteja envolvido com a magistratura, não largue de vez, não. Com toda certeza. Viver a magistratura implica um compromisso que é inafastável da pessoa. E assim será com relação a mim também. Eu espero voltar para um pouco mais de convivência com a vida da família, para meus filhos, minha mulher, meus filhos, meus netos, inclusive com a última que acabou de nascer na semana passada. Que coisa boa, né? Manuela. E aí isto vai seguramente me trazer muita alegria e incentivo para prosseguir, ainda que sendo colocado fora da magistratura devido ao mandamento constitucional. Nós nos aposentamos da função, mas não nos aposentamos da vida que continua. Obrigada, ministro. Sucesso para o senhor. Obrigada. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica, elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, www.stj.jus.br. Você também pode conferir os vídeos no YouTube, no canal oficial do STJ, www.youtube.com.br/STJ Notícias. Obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.